Boa noite a todos. É com imensa satisfação que realizamos esse 8º episódio do nosso Tributação em Perspectiva no IBET Rio de Janeiro, dessa vez em parceria com o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, a quem de logo agradecemos na pessoa do seu presidente, doutor Samir, do seu coordenador do Comitê Tributário, hoje aqui presente conosco, que vai nos dar a honra da sua palestra, o professor José Miguel Rodrigues. Agradecemos imensamente pela parceria, pela recepção tão calorosa do evento em sua casa, além de todo o staff do CRC, pelo suporte e colaboração, especialmente a Larissa, o Rafael, o Thompson, que estão aí nos bastidores. E como não pode deixar de ser, gostaria de registrar também os nossos agradecimentos iniciais à presidência do IBET, né, na pessoa do professor Paulo Baixo Carvalho, que juntamente com o nosso coordenador no Rio aqui, professor Paulo Ares Barreto, e as professoras Priscila Souza, que é a nossa coordenadora nacional, Neiva Bailon, Betânia, enfim, todo o time do IBET Brasil, sempre apoiam as iniciativas do IBET Rio de Janeiro, tais como essas parcerias, esses convênios celebrados com entidades representativas e atuantes na área tributária, como é o CRC. E gostaria de começar informando aos filiados do CRC que foi celebrado convênio junto com o Conselho, entre o Conselho e o IBET, para a concessão de descontos de 20% no curso de pós-graduação em Direito Tributário do IBET e de 15% na extensão, nos cursos de extensão do IBET, dentre eles o curso de Contabilidade Tributária, coordenado pelo professor Fabrício, que também nos dá a honra da sua presença aqui no nosso evento de hoje. Esse desconto é acompanhado ainda de um parcelamento em 6 vezes, independente do momento em que é realizada a matrícula. Lembrando ainda que estamos com turmas abertas para o mês de agosto, seja para pós-graduação, seja para extensão em contabilidade. Então, caso tenham interesse, eu peço que entrem em contato com o rio@ibet.com.br ou no 21 3553 1441. A nossa pós ela é presencial e é extremamente interativa, né, fazendo com que o profissional contábil efetivamente assimile o conhecimento jurídico tributário pela leitura de textos, respostas a seminários, debates em sala e aulas expositivas, né? E aqui falando um pouco desse nosso Tributação em Perspectivas, trata-se de uma série de eventos online, né, com temática tributária, para quem ainda não conhece, que conta sempre com autoridades atuantes na área, como são os nossos palestrantes de hoje, né? Mas mais importante, elas contam também com a participação já dos nossos alunos, hoje aqui representados pela Michele Barbosa, que além de analista fiscal é contadora e nossa aluna na especialização, iniciando assim a sua carreira acadêmica, não só dentro do IBET, mas se ambientando também com a dinâmica de lives e seminários tão comuns na nossa área, né? Eu gostaria de agradecer aos professores participantes, né, do evento. Logo, o professor Leonardo Cia, que também é professor do CRC, apresentará um a um nos momentos antecedentes aos das respectivas palestras, sem prejuízo do registro inicial também, que para nós do IBET é motivo de muita alegria contarmos com a participação da senhora Michele e dos senhores nesse 8º episódio, né? E, por fim, a todos que se cadastraram também na nossa plataforma, que registra a presença de participantes de todo o Brasil, né? Fica aqui o nosso muito obrigado. Esses eventos, eles meio que servem de pílulas para que vocês tenham acesso a um pouco do que é discutido do âmbito da pós-graduação. Mas, enfim, sem maiores delongas, eu passo de logo a palavra ao professor Zé Miguel para fazer as suas considerações iniciais e fica aqui o nosso muito obrigado. Professor Zé Miguel, por favor, com a palavra. Bem, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez essa participação do IBET dentro do Conselho Regional de Contabilidade. O Conselho tem a tradição de transmitir conhecimento aos contadores atualmente não só do Estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil todo, o Conselho do Rio de Janeiro, e também aos participantes aqui que estão juntamente comigo nessa mesa de hoje, e em especial ao presidente Samir, que além de contador também é advogado, e sempre nos agracia com as permissões desses eventos bacanas, aos quais eu me incluo sempre, dizendo que a união do direito no Brasil, juntamente com a contabilidade, faz um elo forte,
que causam um distanciamento muito grande entre as empresas. Acho que conseguem entender que a contabilidade e o direito têm que caminhar juntos, realmente estão distantes das outras. E também aos meus queridos amigos do Conselho Regional de Contabilidade que estão aqui trabalhando conosco, a Larissa, ao Rafael, ao Thompson, a todos os que sempre estão do nosso lado. E passo a palavra para o nosso querido amigo Leonardo Cia, que vai conduzir o evento. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos os convidados. Bom, agora nós vamos ouvir, né, o professor Dr. Gilberto Alvarenga, que vai falar de um tema bem interessante que se refere à contabilidade e à neutralidade tributária. Então, com a palavra, o professor Gilberto Alvarenga. Boa noite a todos. Eu acho que é muito importante esse evento e esses eventos que discutem aí a sinergia da contabilidade com o direito. Fico muito feliz em poder dividir essa tela aqui com os doutores, os professores, com a quem eu tenho muito orgulho de chamar de amigo, o Paulo Souto, e também amigos de vivência, o professor José Miguel, e acredito que novos amigos aí, o doutor Leonardo, o doutor Fabrício e a doutora Michele. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos de interseção da contabilidade e da tributação, e muito mais com uma ênfase da neutralidade da tributação frente às informações contábeis. Eu elaborei aqui uma apresentação, deixa eu fazer aqui compartilhamento. Acho que foi, né? Perfeito. Então, ela aqui, peraí. Pronto, vamos lá. Então, assim, as questões iniciais é a gente entender também, e aí vocês colocaram um advogado para falar do papel da contabilidade. Não sei se é uma pegadinha ou algo parecido, mas eu estou aqui nessa missão e vou cumpri-la. Eu acho que assim, uma questão importante é a função da contabilidade, né? Que não tem só uma função tributária, tem uma função informacional, tem uma função de busca de informações e de transparência de informações. Então, a contabilidade é uma forma de exteriorizar para terceiros, e aí a gente chama de stakeholders, né, as informações de uma empresa. Então, a partir disso, a gente reduz algo que se chama de assimetria informacional, que é a necessidade de se uniformizar para aqueles que estão dentro de uma empresa, de uma entidade, e fora de uma entidade, as informações com relação a essa própria entidade. Então, dar a terceiros uma possibilidade de se gerar informações, de transparecer essas informações, de forma que seja possível a estes averiguar a entidade a fim de investimentos e outras questões. Então, assim, a contabilidade serve para prestar informações, por exemplo, para uma instituição financeira, se aquela entidade é merecedora ou não de um crédito, de quanto crédito ela é merecedora. Por exemplo, a terceiros com relação ao investimento possível numa empresa. Então, a contabilidade tem esse papel. E a necessidade de uma uniformização da contabilidade, não só no aspecto interno, mas no aspecto internacional e entre nações, é algo fundamental, porque a gente vive num mundo globalizado e a gente tem essa necessidade de se buscar investimentos externos e de se propiciar que investimentos externos ocorram no Brasil internamente em empresas nacionais, né? E aí eu cito alguns exemplos, por exemplo, as empresas brasileiras listadas em bolsas do exterior, a necessidade de se ter informações contábeis que possam passar para esse agente, para esse investidor, para esse stakeholder do exterior, as informações de uma empresa nacional e, a partir daí, que ele tenha uma possibilidade de julgar se aquela empresa merece ou não investimentos, né? E aí, a gente tem questões iniciais. Primeiro, a lei básica
que norteia as informações contábeis é a Lei das Sociedades por Ações, né? A Lei das SA, a Lei 6.404. A gente tem uma lei que ela é aplicável a todos os tipos societários e que ela traz conceitos iniciais que vão servir de fundamentação também para a tributação. Aí eu faço menção, e se a gente entrar numa tecnicidade, alguns ajustes são necessários, né, de que o artigo 191, por exemplo, e tem aqui um erro aqui na redação, mas o artigo 191, por exemplo, da Lei do SE, que traz o conceito de lucro líquido, não é exatamente, e muitos autores afirmam isso, que não é exatamente o mesmo conceito da primeira adição na apuração do lucro real. Mas a gente tem aí por base de que a apuração e a tributação parte das informações contábeis. A gente tem, num outro pé, o Decreto-Lei 1598/77, que é uma das normas mais importantes do ponto de vista de tributação. E aí a gente tem essa norma como base da contabilidade. O artigo 6º, que vai nortear a apuração do lucro real. O artigo 67, que afirma que o lucro líquido ele parte das informações, né? A apuração do lucro real ele vai partir do lucro líquido que é posto com base nas informações contábeis. Então, a gente tem aí uma demonstração de sinergia, de link dessas duas normas. E o artigo 12, que é um artigo conhecido por todos, um artigo que norteia conceitos de receita bruta para fins de PIS/COFINS, por exemplo, para fins de imposto de renda, e norteia todo o aspecto e embasamento da tributação no Brasil. E aí, um ponto que é importante, que a própria Lei das SA, e aí ela já está com a redação adaptada para 11.941, mas a própria Lei das SA ela vai informar que existe uma contabilidade societária, que as adequações à necessidade de apuração de tributos vão ocorrer por livros e registros auxiliares. Então, a gente tem uma contabilidade que é eminentemente societária, que vai se prestar a dar informações para apuração do imposto de renda, por exemplo. Tá? E aí, um reconhecimento da Receita Federal de que existe essa adequação da legislação, das informações societárias para um aspecto contábil. E aí eu cito aí o parecer normativo 34 de 81, que ele vai mencionar as informações do lucro real e informa o que é o LALUR, né? Hoje o ELALUR, mas o que é o LALUR, qual é o ponto de partida do LALUR e o que ele registra, não sendo ele uma informação contábil, mas uma interseção, um instrumento de busca de informação na contabilidade societária a fim de se obter a apuração tributária. E aí, a evolução dessa interseção. A gente tem a Lei 11.638, que é a lei base da adequação da legislação contábil nacional, da contabilidade societária, a aspectos internacionais. É uma lei muito inovadora, de 77, de 2007, que buscou uma melhora da lei de 76, que era a lei das SA. Criou-se o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é um instrumento importante na estrutura de informações contábeis do Brasil, e aí a internalização das normas IFRS, né, e trouxe também algumas mudanças de critério nas informações de ativos, por exemplo, ou seja, nas informações nos conceitos contábeis. A gente tem aí, então, uma modernização das normas contábeis. As normas contábeis passam a ter uma visão muito mais econômica do que uma visão anteriormente ligada à tributação. A gente tem no Brasil, por exemplo, a gente teve no Brasil há muito tempo uma contabilidade societária
que era monitorada pela tributação. Então, a gente tinha, na verdade, uma contabilidade voltada para a tributação. Como a gente tem, por exemplo, na Alemanha, uma contabilidade voltada à informação para os credores. A gente teve na Inglaterra uma contabilidade voltada para os investidores. Então, essa intenção de se buscar, através da uniformização das normas internacionais, seria o IFRS, a gente tem aqui uma forma de você uniformizar esses aspectos contábeis e tentar dissuadir a contabilidade nacional de um entrave, de uma vinculação entre as informações tributárias. Após isso, e aí, assim, a gente tem questões de que, e aí eu acho que é importante a gente entender assim, qual é esse intuito da contabilidade. A gente está falando aqui para contadores, mas acho que também a gente está falando para advogados que precisam entender essa sinergia, mas esse respeito entre as normas. Porque, por exemplo, a contabilidade ela vai se preocupar muito mais com relação à essência do que à forma. Eu cito um exemplo aqui, um exemplo bem simples, que, por exemplo, se a gente tem na elaboração jurídica um contrato de compra e venda com uma hipótese de recompra daquele item, que é anexado a um contrato de locação, a gente pode ter, na verdade, uma operação financeira. A gente pode ter, na verdade, uma operação financeira em que aquele imóvel que é vendido, em que há uma previsão de recompra, em que há um pagamento de supostos aluguéis no meio do caminho, pode ser uma operação de financiamento, que seria, então, para a contabilidade, aquela empresa que realiza a operação pode estar realizando uma operação muito mais financeira do que uma operação de compra e venda, uma operação jurídica de compra e venda. Então, isso é importante a gente tentar entender por que a contabilidade, às vezes, considera alguns itens de forma diferenciada. E aí a gente tem, por exemplo, situações exemplos que muitos depararam que, de repente, empresas de aviação não detinham em seus balanços sequer um avião, porque adquiriam essas aeronaves por leasing, ou seja, não eram proprietárias dos leasings, dos aviões, mas, pelo contrato, detinham o controle desses itens. Então, numa readequação, passariam a dispor desses itens em seus balanços. Tá? Após isso, a gente tem o RTT, que aí o RTT é uma tentativa. Então, a gente teve a 11638, que é uma norma que visa trazer a contabilidade. A 11941, que é uma norma que visa readequar essa contabilidade às questões tributárias. Então, a gente tem ali uma primeira norma que busca uma evolução da contabilidade em relação a normas internacionais e uma segunda norma que busca uma adequação dessas evoluções a uma questão nacional, a uma questão vinculada à tributação, aos aspectos tributários dessas modificações. Então, aí a gente tem aí fatores com relação a isso, de que são situações em que se buscou aí o regime tributário de transição, que é algo que vigorou durante algum tempo e teve definitividade com a Lei 12.973. Então, a Lei 12.973 nada mais é do que uma definitividade de um regime tributário de transição que buscava. Então, esse RTT buscava feito das informações contábeis para fins tributários, e aí o RTT, a 12.973, ela vai oficializar essas questões, ela vai exigir que os ajustes sejam feitos a fim de neutralizar possíveis desdobramentos tributários de informações contábeis. E a gente tem, por exemplo, uma previsão na própria 12.973 de que os CPCs, a priori, quando recepcionados pela Receita Federal, não geram efeitos tributários. Então, os CPCs são os pronunciamentos técnicos que são elaborados internamente pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que visam adequar normas internacionais de contabilidade
há uma situação interna, e a partir disso a gente tem situações em que se faz necessária a ratificação de uma neutralidade dos efeitos dos CPCs na legislação tributária. Dando uma pincelada aqui com relação aos CPCs, a gente tem, por exemplo, o CPC de 00, que tem conceitos mais básicos com relação à contabilidade, conceito de ativo, e aí eu chamo a atenção para esse conceito de ativo, que é algo que cria uma diferença com relação a mero aspecto jurídico, por exemplo, o que é um ativo? É preciso que hajam 3 requisitos para que uma empresa possa considerar deter um ativo. Primeiro, ela tem um direito, esse direito tem o potencial de produzir benefícios econômicos, e terceiro, ela detém o controle. Então, a partir disso, a gente vê aquele conceito lá de que um contrato de locação em que se detém um ativo, ou então um arrendamento mercantil, que se detém um ativo por muito tempo, por um prazo superior até mesmo a vida útil desse bem, possa ser configurado como algo que mereça estar no balanço da empresa que arrendou referido bem. E aí, uma situação curiosa é que, por exemplo, supor aqui uma situação em que uma empresa, por exemplo, detenha o direito, não é, de parar os seus veículos em quaisquer lugares na cidade do Rio de Janeiro. Ora, ela tem um direito, é um direito que vai produzir a ela efeitos econômicos, mas esse direito cabe só a ela. Só ela tem o controle desse direito. Se só ela tiver o controle desse direito, esse direito merece estar em seu balanço. Agora, se isso for uma norma que engloba todas as empresas do seu setor, ela não tem um controle, e esse ativo e esse direito não é só direcionado a ela. Todos os demais podem obter controle desse direito, podem ter benefícios a partir desse direito. E isso faz com que a gente tenha aí algo que não mereça ser contabilizado. Tá? Aí a gente tem aqui questões ligadas ao passivo também. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, porque acho que meu tempo aí já vai se esgotando. Algumas questões também ligadas à definição de receita e despesa, não é? De que receita não é apenas aquilo que gera um aumento do ativo, mas que gera também uma redução do passivo, e, de forma contrária, a despesa também, né? A despesa não é só uma redução dos ativos, mas também um aumento nos passivos de uma empresa. E aí a gente tem uma relação ligada ao direito tributário, que é uma relação até mesmo antagônica. A gente tem, por exemplo, aqui uma questão do Ricardo Maris de Oliveira, um trecho de uma obra dele, que ele fala que não é suficiente que se conceitue contabilmente algo como uma receita, e isso vai ser fato gerador, ou base de cálculo, melhor dizendo, do imposto de renda. Tá? E aí a gente tem desdobramentos e decisões jurisprudenciais que separam os conceitos de uma receita para fins contábeis, de uma receita para fins tributários. A gente tem, por exemplo, aqui o RE 606-107, da ministra Rosa Weber, que, muito embora para fins de PIS/COFINS, ele é muito, muito contundente com relação a essa informação. Tá? E, por fim, aqui, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre provisões. Né? O que é uma provisão? É um passivo de prazo ou valor incerto. Então, a provisão é uma espécie de passivo, só que tem um prazo e seu valor incerto. E a partir daí, você tem que, numa provisão, você tem um credor. É desconhecido, mas o montante deverá ser estimado. O credor é desconhecido e o montante deverá ser estimado. Então, assim, a gente tem requisitos para se constituir uma provisão, mas o que é mais importante aqui para os advogados é que o conceito de provisão para fins contábeis está no CPC 25, tá? A gente tem aqui questões ligadas às provisões, e no próprio CPC 25 a gente tem um trecho aqui, que é o item 23, que ele resume a necessidade da gente provisionar possíveis saídas das empresas. Então, quando é que a gente cria uma provisão?
quando é mais provável ocorrer ou não um evento de saída de recursos de uma empresa. Se ou existir mais chance de não ocorrer, a gente não tem uma provisão, a gente tem um passivo contingente. Qual é a diferença entre provisão e passivo contingente? A provisão ela é refletida no balanço de uma empresa. O passivo contingente ele é refletido apenas numa nota explicativa, então ele não chega a ser algo que vai impactar as demonstrações societárias da empresa, mas vai estar nas notas explicativas ali aquela ponderação. Se a probabilidade for muito baixa, nem provisão, nem um passivo contingente a gente vai gerar. Bom, gente, eu acho que a princípio, seriam esses aí os temas e as observações que eu faria. Estou à disposição aí para os debates e, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de participar aí desse evento tão bonito e tão agradável de palestrar. Um grande abraço a todos. Obrigado, doutor Gilberto, pelas suas valiosas ponderações. Bom, inicialmente eu deixei de apresentá-lo, peço desculpas, mas o doutor Gilberto Alvarenga é mestre em contabilidade pela FUCAP, é pós-graduado em Direito Tributário pela UF, secretário-geral da Comissão de Assuntos Tributários da OAB e membro da Comissão de Assuntos Tributários do CRC. Doutor Gilberto, muito obrigado pelas suas valiosas ponderações. E agora passamos a palavra ao doutor José Miguel Rodrigues, que vai falar sobre o tema tributação das sociedades de advogados. O doutor José Miguel é mestre em contabilidade pela UERJ, pós-graduado em administração financeira em fluxo de caixa e orçamento empresarial pela FGV. Doutor José Miguel, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e o senhor agora tem a palavra. Obrigado. Bem, é uma honra palestrar novamente depois do Gilberto. Ele me deixa numa saia justa, mas tudo bem, a gente vai fundo. Só peço que me informem se conseguem ver o slide. Conseguem ver o slide? Sim, está perfeito, doutor. Ok. Então, o tema de hoje, pessoal, é um tema bastante interessante para o público da contabilidade e também para o público da advocacia. É o planejamento tributário estratégico relacionado a escritórios de advocacia. E nessa questão, eu sempre gosto de traçar uma lógica, que é a decisão em relação ao que nós vamos planejar tributariamente. O advogado, então, começa esse seu planejamento com os seus clientes, que podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E, dentre eles, nós temos a tributação sobre o resultado e a tributação sobre a receita bruta. Ou seja, o advogado, ele, quando é pessoa física, ele pode tributar como baseado no resultado através do livro caixa. E quando ele é pessoa jurídica, baseado no lucro real. E quando ele opta pela tributação sobre a receita bruta, ele pode optar pelo Simples Nacional, no anexo 4, como todos já sabem, ou no lucro presumido. Só que não para por aí, isso avança, porque nós, então, começamos a emparelhar todas essas 4 possibilidades e chegamos ao resultado de uma tributação possível, progressiva, e essa progressividade se encontra na tributação do livro caixa, ou então do Simples Nacional, com alíquotas progressivas da unificação de todos os tributos. E também pode existir a tributação com alíquotas fixas, que são o lucro real e o lucro presumido, aos quais as alíquotas não modificam nunca. Então, professor, a gente constrói essa... sim. Professor José Miguel, por gentileza, o slide, me parece que o senhor precisa clicar em apresentação de slide para poder dar uma olhadinha, porque não está aparecendo. Ele deu uma parada, o primeiro slide, ele... Deixa eu ver se... Faz clique em apresentação e depois tem um caderninho que o senhor pode clicar para fazer a apresentação. Veja se agora foi.
Cliquei no caderninho. Acho que agora tem que clicar naquela setinha para cima lá do lado da mãozinha do Google Meet aqui embaixo. Para poder subir a apresentação para... Eu tô acostumado a apresentação do... Deixa eu ver aqui. Tem uma mãozinha aqui, é isso? Não é isso, não. Peraí, desculpa. Então, do lado da mãozinha tem essa setinha, que é apresentar agora, uma setinha para cima. Uma janela, não é isso? Isso, é uma janelinha com uma setinha para cima. Aí para... Isso. Aí ela subiu, só que subiu a sua janela, tá no slide, tá no gerenciador de arquivos. Aí tem que repetir o procedimento. Apresentar agora. Na verdade é simples. Você clica na setinha aí embaixo no Google Meet, coloca uma janela. Apresentar uma janela. Peraí. Olha. É que não está nem aparecendo o slide, ele está aberto no computador. Pois é, se você colocar apresentar uma janela e selecionar o arquivo do PowerPoint... tem que retornar para o Google Meet lá, que vai estar no navegador. Tá, então, peraí. Deixa eu Chrome. ver se por acaso é isso aqui. Agora, vocês disseram, compartilha, não é isso? Isso, está subindo ela agora. E aí é só um comando agora, que é esse, no canto inferior direito da tela, onde tem aquele 78%, andando um pouquinho mais para a esquerda, tem um caderninho. Cliquei no caderninho. Isso aí, tá perfeito. Agora pode seguir, professor. Pode seguir com a setinha aí. Ver se avançou. Perdoe a interrupção. Agora foi, né? Então, vamos lá. Vou começar para não estragar a lógica do raciocínio, que se trata da lógica da decisão no planejamento tributário dos escritórios de advocacia. Nós podemos optar por ter clientes pessoas físicas ou clientes pessoas jurídicas, o que nos leva à possibilidade de ter dois tipos de tributação. Um que incide sobre o resultado e outro que incide sobre a receita bruta. Quando eu falo tributação sobre resultado, eu falo livro caixa para pessoa física, o lucro real para pessoa jurídica. Quando eu falo tributação sobre a receita bruta, eu falo simples nacional ou lucro presumido. Essas quatro possibilidades revertem em duas tipologias tributárias, que são a tributação progressiva, através do livro caixa e do simples nacional. A progressividade do livro caixa é decorrente da tabela progressiva da pessoa física e do Simples Nacional decorre das alíquotas progressivas do Simples Nacional a partir do momento que a receita bruta cresce. E a tributação com alíquotas fixas, ela decorre do lucro real ou do lucro presumido, as quais temos sempre a tributação fixa de alíquotas de 15% do imposto de renda, de PIS e COFINS, sendo R$ 9,25, o lucro presumido sendo 3,65. Bem, nós então temos uma árvore aí de decisão bem longa. O que isso significa? Que para a pessoa física, ela sempre terá uma tributação progressiva que oscila de zero, que normalmente no direito não acontece, inicia-se em 7,5%, a tabela progressiva da pessoa física, e vai até 27,5%. Que é uma tributação sobre o resultado. Que pode ser uma tributação, sobre o resultado, a partir do momento que eu utilizo deduções permitidas em lei, que tem um instrumento próprio para a utilização delas, que é o livro caixa. Por outro lado, eu posso optar por tributar sobre a receita bruta, quando não uso as deduções permitidas em lei. Isso daí significa que eu utilizo a dedução fixa de 20%, como todos os contribuintes, pessoas físicas que existem no Brasil. Bem, então a lógica da operação é a seguinte, quando eu tributo pessoa física. Eu faço antecipações mensais ou eu utilizo o pagamento do Carnê-Leão para suspensão dos pagamentos. Também utilizo o Carnê-Leão para pagamentos menores, baseados no resultado do confronto da receita com a despesa.
e aonde eu, então, ofereço definitivamente esse confronto ao fisco. Na declaração do imposto de renda, no último dia de abril ou maio, dependendo do ano, né? A gente está variando bastante ultimamente, e o cruzamento após o início de uma restituição, então, nos favorece quando eu opto por um ou outro baseado numa decisão de qual delas é melhor para mim. Bem, eu tenho que saber, então, que no direito, além dessa questão de poder optar para pessoa jurídica e pessoa física, aos quais muitos advogados não sabem que podem utilizar o livro caixa, e às vezes o livro caixa, quando eles trabalham para pessoas físicas, é melhor do que uma pessoa jurídica, se eles, por acaso, têm deduções possíveis, e eu já vou mostrar a matemática da coisa, eu tenho esses limites que eu posso ser pessoa jurídica ou eu posso ser pessoa física. Bem, no Brasil eu posso ter uma ou mais pessoas jurídicas. Posso ser pessoa jurídica com pessoa jurídica, posso ser pessoa jurídica com pessoa física, mas no direito isso não acontece. Podendo eu ser pessoa jurídica, podendo eu ser pessoa física, eu não posso ter duas pessoas jurídicas, porque, infelizmente, o Estatuto da Ordem proíbe. Essa é uma limitação que hoje o direito possui, até porque a característica das sociedades de advocacia é serem todas elas uniprofissionais, ok? Com a tributação de uma sociedade simples pura. Bem, então eu tenho regras básicas na decisão dessa estrutura tributária. O primeiro tipo de cliente, então, eu vou fazer uma comparação, que seria pessoa física e pessoa jurídica, parto, então, para qual é a receita acumulada entre a pessoa física e a pessoa jurídica, que vai servir de variável, e daí eu vou para qual é a receita por tipo de atuação, pessoa física ou jurídica. Essas variáveis, então, nos trazem uma visão que nos possibilita obter uma decisão sobre a estrutura que eu quero utilizar. Bem, atuando como pessoa física, então, eu posso ter clientes pessoas físicas, como também posso ter clientes pessoas jurídicas. Bem, se eu posso ter clientes pessoas físicas, eu posso, então, observar uma grande vantagem, que é que eu não tenho retenção na fonte de tributos. Às vezes, isso, para o advogado, é uma divisão de águas muito interessante. Bem, se eu tiver clientes pessoas jurídicas e ultrapassar o limite mínimo das retenções, eu vou ter retenções tributárias na fonte. Avançando, então, eu posso, nesse quesito, atuando como pessoa física, ter clientes físicas ou jurídicas, ter retenção, não ter retenção, eu ter uma tributação não cumulativa. Bem, se eu tenho uma tributação não cumulativa, o desembolso tributário, então, é controlável. Percebam que até o limite das despesas dedutíveis, o advogado, quando tem a tributação não cumulativa, ele controla a tributação. Como? Se eu tenho 10 mil reais de deduções, eu posso, então, ter despesas até 10 mil. E daí terei zero de tributação. Controle, sendo clientes pessoas físicas ou sendo clientes pessoas jurídicas, e lembre-se que eu posso ter pessoa jurídica e atuar como pessoa jurídica ou como pessoa física concomitante. Bem, eu tenho, então, a atuação como pessoa jurídica. Também posso ter clientes pessoas físicas e pessoas jurídicas. O cliente pessoa física também não vai me reter, mas a pessoa jurídica vai me reter também. Só que, diferente da pessoa física, a não ser que eu esteja no lucro real, que vai me possibilitar uma não cumulatividade, normalmente a maioria absoluta dos escritórios de direito tem que optar pela tributação cumulativa no Simples Nacional ou no lucro presumido. E o que é que isso significa? Significa que o desembolso tributário normalmente não é controlável, porque eu opto pelo Simples Nacional ou eu opto pelo lucro presumido. Agora, se eu optar pelo lucro real, eu posso controlar até o limite das deduções que eu tenho, que a legislação me permite. Maravilha. Além disso, o que eu, como advogado, posso utilizar como raciocínio estratégico? A tabela de incidência do imposto de renda da pessoa física, a famosa tabela progressiva. Vamos à tabela mensal.
até 4.664. Bem, então, se você fizer um cálculo e observar a tabela, você verá que até R$ 1.903,99 a incidência é zero, porque eu vou multiplicar por 7,5%, diminuo a parcela a deduzir, dá zero. Mas eu paro por aí? Não para. Eu vou montar uma escala para vocês agora tributária. A menor incidência tributária dentro dessa tabela, então, já sabemos que é zero. Qual é o maior valor oferecido como base de cálculo? 1.903,99. Seja 1.903,99 receita bruta, seja 1.903,99 resultado do livro caixa. Ok? Vamos, então, parar para pensar. Qual é a maior dentro da faixa máxima, que é 4.664 vezes 27,5, menos 869,36, dá 413,43. Então, eu já sei que dentro de uma receita de 4.664,68, o maior que eu vou tributar, o maior desembolso que eu vou ter dentro dessa tributação é 413,43. Que, se eu for verificar, montei uma escala de 0 a 413 dentro de uma receita até 4.664. Então, eu agora vou retornar isso e fazer uma regra de 3 para verificar qual é a alíquota efetiva desse valor de 413 sobre a receita de 4.664,68, que dá 8,86%. Logo, essa tributação é muito mais vantajosa do que o Simples Nacional e do que o lucro presumido, quando a alíquota é até 8,86%. Faça essas contas, porque às vezes você virou pessoa jurídica, tem clientes, pessoas físicas que não exigem a nota fiscal, e para você isso pode ser desvantajoso. Ok, então eu comparei agora pessoa física com pessoa jurídica do Simples Nacional e do lucro presumido, e talvez vocês nunca tenham feito essa conta. Beleza. Mas aí eu chamo a atenção porque o Carnê-Leão, que é chamado o sistema assim, do livro caixa pela Receita Federal, ele é obrigatório. Preste atenção. Carnê-Leão é aquele DARF que a gente é obrigado a pagar todos os meses. Livro caixa é o livro que eu tenho que me possibilita deduzir as despesas para pagar o Carnê-Leão. Muitos fazem confusão entre Carnê-Leão e livro caixa, porque a Secretaria da Receita Federal, nas pérolas maravilhosas que muitos trazem, chamou de Carnê-Leão o livro caixa. E aí muitos confundem, chamam de Carnê-Leão que é livro caixa. Não, Carnê-Leão é o DARF que se paga, livro caixa é a prerrogativa, o arbítrio que eu tenho de utilizar as deduções quando eu opto pelo livro caixa. Ok? Beleza. Então, atenção, porque o Carnê-Leão é obrigatório. Se você for advogado pessoa física, é obrigado a preencher o livro caixa eletrônico que fica no ambiente do ECAC atualmente. Mas, rapidamente, não tenho tempo, vou passar pelas principais deduções que o advogado pode utilizar, que me vem, assim, sempre à voga. Primeiro, despesas necessárias à atividade, aquelas que são indissociáveis, tais como aluguel, condomínio, energia elétrica, água, secretária, faxineira, etc. Tudo isso é dedutível. Para os advogados que moram na região dos lagos, aqueles advogados que moram em Angra dos Reis, aqueles advogados que moram na Serra, numa casa linda, saiba que você, se trabalhar em casa, pode abater 1/5, ou seja, 20% das despesas comuns à atividade. Também é o aluguel do imóvel, telefone, etc., condomínio, etc. Então, faça contas, porque, às vezes, você pode ser um advogado que atua segunda e sexta na região dos lagos, numa casa dessas, terça, quarta e quinta num escritório que você tem aqui ou na sua residência aqui. Todos eles são dedutíveis do imposto sobre a renda. Também é dedutível do imposto sobre a renda, despesas com livros técnicos, todos os livros que você compra para a sua atividade são dedutíveis do imposto sobre a renda. Honorários pagos a nós, do Conselho Regional de Contabilidade, que fazemos o livro caixa, caso você não se sinta seguro, também é dedutível pelo imposto
do imposto de renda através do livro caixa. Eu gosto de dizer que um bom contador é um investimento, não uma despesa. E também os encontros científicos, os cursos, tudo isso é dedutível do imposto de renda, desde que seja para a sua especialização. Eu sou advogado trabalhista, posso abater todos os cursos que eu faço de direito do trabalho. Se eu for para o Congresso Brasileiro de Direito, também é dedutível do livro caixa. As contribuições à OAB também são dedutíveis do livro caixa. Então, essas são só algumas despesas que são possíveis de serem dedutíveis no livro caixa. Mas aí eu gostaria de tocar num outro assunto, que é o limitador para a tributação comparada a uma pessoa física. A receita bruta, como pessoa física, ao nível da menor incidência, você tem sempre que comparar com o Simples Nacional e o lucro presumido, porque talvez seja bom você atuar nas duas possibilidades, ser pessoa física, ser pessoa jurídica. Existe uma instrução normativa, acho que é a 429 da Receita Federal, que diz que você não pode atuar como física e jurídica no mesmo endereço. Bem, isso é a Receita Federal que pensa. Se você for conservador, então abra seu CNPJ no endereço e atue como pessoa física no outro endereço. Terças e quintas sou pessoa jurídica, quarta, quinta e sexta sou jurídica. Só atendo pessoas físicas, sendo pessoa física, só atendo pessoas jurídicas, sendo pessoa jurídica. Escolha, faça a sua relação. Então, no Simples Nacional, quando eu faço essa regra de 3, eu chego a uma receita mensal de 9.187. Então, até 9.187, talvez não seja tão interessante ter um CNPJ no Simples Nacional. Como pessoa física, a gente já sabe que dá 4.664, e como pessoa, lucro presumido uniprofissional, a receita seria somente R$ 3.648,98. Bem, o lucro presumido normal, R$ 2.531,72. Então, se você tem uma pessoa no Simples Nacional, você fatura 9.187,33, aplica 4,5, dá o mesmo resultado que aplicar a tabela progressiva num líquido de 4.664,68 no livro caixa. Okay? Então, nós temos uma comparação para o lucro real, fica muito difícil de fazer, porque eu não sei exatamente como ficariam as despesas e a questão do ISS. Mas o livro caixa, eu ficaria com uma receita tributada a 27,5.503 e no lucro real só teria 955,91. Então, o lucro real realmente é um patamar para empresas que já estão em um outro plano. Tem limitadores também para o lucro presumido agora. O limitador para o lucro presumido é que você tem o adicional de 10% na incidência acima de R$20 mil de resultado, e isso daí te aumenta o custo dele. E qual é, então, o limite máximo do lucro presumido em que ele é vantajoso em cima do Simples Nacional? 62.500. A partir daí, o advogado tem que fazer contas, porque talvez o lucro presumido uniprofissional seja mais interessante do que o Simples Nacional. Infelizmente, você vai ter que fazer contas, mas já sabe que o adicional do imposto de renda ele incide a partir de 62.500 de faturamento. Bem, e o impedimento também a ser lucro presumido uniprofissional, quando eu tenho uma sociedade um pouco maior, em que a Secretaria da Receita Federal entende que deixa de ser uma sociedade uniprofissional, apesar da OAB entender que, que os escritórios de advocacia eles são sociedades sempre uniprofissionais. Bem, a dificuldade em destaque que eu levo sempre em consideração é calcular as alíquotas fixas do lucro presumido normal, comparando-se com o lucro presumido uniprofissional e o Simples Nacional, a serem comparadas com o lucro real. Eu destaco que o lucro real ele é para sociedades realmente bem maiores, porque o grau de complexidade, principalmente no direito, ao qual utiliza como principal insumo a mão de obra, se torna mais difícil de comparar. E é impossível fazer isso em cálculos individuais,
sem serem cálculos individuais numa forma macro, como eu faço com o Simples Nacional e como eu faço com o lucro presumido. Então, para vocês entenderem a árvore de decisão, como fica a árvore da pessoa jurídica, fica da seguinte forma: de 4,5 até 16,90, Simples Nacional. Lucro presumido normal sem adicional, 16,33. E lucro presumido uniprofissional sem adicional, 11,33. Quando eu passo para o próximo patamar, ou seja, tenho adicional, o lucro presumido de 16,33 vai a 19,53 e o lucro presumido uniprofissional de 11,33 vai a 14,53. O lucro real, infelizmente, não temos como fazer a comparação. É o nosso maior limitador. E agora, só para vocês entenderem, para fechar aqui a discussão, eu apresento aqui algumas simulações rápidas numa planilha de Excel que faz todas as comparações. Okay? Peguei uma receita de um escritório de R$30 mil mensais. Se vocês forem lá embaixo, vocês vão ver que a melhor opção é realmente o Simples Nacional. E a pior opção seria o lucro real, porque eu vou utilizar a média das despesas que nós temos no escritório para escritório de advocacia, aqui no nosso escritório de contabilidade, para escritório de advocacia, que é 55% da receita em média. R$70 mil, continua o Simples Nacional, a melhor opção. R$110 mil, melhor resultado, continua o Simples Nacional, com 55%, e o Simples Nacional, a melhor opção, vai até R$150 mil. A partir daí, o melhor resultado, por incrível que pareça, com 55% de dedução, passa a ser o livro caixa. Olhem o despautério. A segunda melhor opção passa a ser o lucro presumido uniprofissional e a pior opção inverte, passa a ser o lucro real. Percebam que eu estou usando o mesmo cenário com receitas brutas distintas. Qual é o cenário? 55% de deduções. Quando eu vou a 240, continua o livro caixa o melhor resultado. Isso daqui foi só para quebrar paradigmas de que o livro caixa é horroroso, é horrível, é horripilante. Por quê? Porque na medicina nós temos clínicas que faturam 200, 300, 250 mil reais, atuando todas em livro caixa, justamente porque as deduções possibilitam uma tributação pelo líquido que causa um resultado inferior pelo livro caixa. E a escala, então, das tendências, para finalizar, seria o seguinte: pessoa física, normalmente, até R$ 4.665 é melhor, Simples Nacional vai a 179 mil, lucro presumido, se eu optar por pessoa jurídica, vai de 179 mil a 78 milhões de reais. Na escala, levando em consideração as despesas de 55%, nós temos a pessoa física normal, 4.665, o Simples Nacional muda de 4.666 para 160 mil reais, e o livro caixa de 160 mil reais para 78 milhões de reais. E é isso que eu tinha para hoje. Agradeço a todos e peço desculpas o problema dos slides. Agradecemos mais uma vez ao professor José Miguel Rodrigues pelas suas considerações relativas ao tema da tributação das sociedades de advogados, tema que muito interessa a todos os advogados, dado o fato da importância, né, que é atrelado ao tema do planejamento tributário. Ao doutor José Miguel fica aqui a nossa reiteração do nosso agradecimento pelo senhor ter aceito o nosso convite, né, a segunda participação junto ao IBET, né? A primeira foi com o professor Paulo Aires e a segunda em conjunto com o CRC, IBET, né? Agora, nós ouviremos o doutor Fabrício Costa Rezende. O professor Fabrício, ele é doutorando em Direito Tributário pela Universidade de Leeds, no Reino Unido, mestre em Contabilidade e Finanças pela PUC de São Paulo, professor da Universidade Federal de São Paulo e coordenador do nosso curso de extensão em contabilidade tributária do IBET.
ao doutor Fabrício. O senhor tem a palavra com o tema A Reforma Tributária e a Contabilidade Pública. Por favor. Excelente. Muito obrigado, Leonardo, pela pequena introdução a meu respeito. Agradeço também no início dessas nossas manifestações essa pequena contribuição ao falar sobre o nosso curso de extensão em contabilidade tributária do IBET, que já estamos aí com vagas disponíveis, né, para quem realmente tiver o interesse de fazer o curso. É um curso bem interessante, que envolve aí a contabilidade e a tributação, e nós criamos o curso com muito carinho, né, justamente para poder auxiliar quem tem que lidar com essas duas disciplinas que são tão diversas, né, como o direito e a contabilidade. Agradeço também aos demais colegas que estão aqui, professor José Miguel, professor Gilberto, professora Michele, professor Leonardo, professor Paulo Souto-Maior Borges, que nos fez o convite. Não podemos deixar também de agradecer o professor Paulo de Barros, professora Priscila, Neiva, todo o pessoal do IBET que tem uma importância ímpar para o direito tributário em território nacional e tiveram muita coragem, né, de colocar um curso de contabilidade no Instituto, né, que é muito reconhecido pela sua parte de tributação, né? Então foi um desafio aí que a gente teve pela frente. Hoje eu não tenho uma apresentação em PowerPoint porque o meu objetivo ele é muito mais repensarmos questões vinculadas à reforma tributária. Podemos utilizar aí de forma auxiliativa algumas introduções a aspectos da contabilidade pública, né? Isso tudo, né, esse tema envolvendo contabilidade pública e uma questão envolvendo reforma tributária, e surgiu de um pensamento, né, uma certa divagação a respeito dessa temática que é tão importante, né, reforma tributária, a qual é acompanhada de diversos vieses, né, diversos pontos de vista, quer seja por parte do poder público, que tem alguma preocupação em termos de arrecadação, impacto orçamentário, quer seja por particulares, né, pelas empresas, enfim, para quem realiza atividades econômicas dentro do território nacional, então também se preocupa como é que, eventualmente, em caso de uma reforma, a gente reconhece as dificuldades por parte da política tributária, né, fazer política tributária é algo extremamente complexo, difícil, se deparam com diversos interesses, né, mas a gente nomeia aqui alguns pontos que são muito claros para todos aqueles que acompanham a dinâmica aí da reforma tributária. E eu queria, né, ao ouvir bastante essa temática, inclusive com a oportunidade de palestrar num evento de direito tributário, onde a bola da vez era a reforma tributária, eu percebi de uma forma muito clara, muito evidenciada, que ali a gente estava diante de plateia, né, e também de pessoas que falavam a respeito da reforma tributária, sob um aspecto muito mais do direito, né, do direito tributário, com aspectos principiológicos, preocupações próprias em termos de impactos tributários para a sociedade em geral, com aspectos vinculados a como se daria a construção normativa de uma eventual reforma tributária, deveria ser por emenda constitucional, deveria ser por lei complementar, lei ordinária, como é que ficaria a questão federativa frente a uma das reformas tributárias aí que nós tínhamos em frente, que era relacionada à criação do IBS, e aí também reforma tributária que a gente tem vinculado ao governo federal, uma proposta de unificação de PIS/COFINS, e depois ainda quando apresentados os projetos e discutidos, especificidades relativas a cada um dos projetos, aí vinham pessoas dizendo, não, mas a gente tem reforma de tributação sobre o consumo, mas também temos que fazer reforma da tributação sobre a renda, e por aí vai, até lembrando um pouco aqui do que o professor José Miguel nos apresentou, né, e o professor Gilberto
antecipou uma visão sistêmica enfim, da contabilidade, sua funcionalidade, depois uma questão mais específica, o professor José Miguel, comparando os aspectos da tributação sobre a pessoa física, sobre a pessoa jurídica, simples nacional, lucro presumido, inclusive, professor José Miguel, muito interessante a sua apresentação, mas e também do professor Gilberto, obviamente, né, trazendo todo o arcabouço e a funcionalidade da contabilidade e interação com a tributação. E aí me surgiu, durante esses congressos e esses debates, né, envolvendo a reforma tributária, um pensamento até um pouco antecedente, né? Um pensamento não sob a ótica propriamente dita da ciência do direito a respeito da reforma tributária, e até sob uma ótica de justiça fiscal. Eu quero tratar esse tema até de uma forma antes, dar um passo antes do que nós temos em relação a essa temática envolvendo aí os operadores do direito. E meu passo anterior até decorre pelas próprias discussões que são colocadas em mesa a respeito das dificuldades de aprovação de uma reforma tributária, quer seja aí de um IBS, qualquer que seja, né? A gente tem uma grande dificuldade em relação a isso. Dificuldade por parte dos contribuintes, e aí meu passo anterior foi tentar entender, sob a ótica do poder público, qual que seria a dificuldade para a implantação de uma reforma tributária. O que impede, sob a ótica do poder público, sequer discutir, né, e isso, quando eu digo poder público, eu estou falando especificamente em relação ao poder executivo. Em relação ao poder executivo, os projetos de lei estão lá, estão em debate, mas a vontade política, obviamente, tem que partir não só do poder legislativo, mas também do poder executivo e também a comunhão de todos os fatores envolvendo os estados e municípios nessa conta. E estados e municípios, quando a gente fala, envolvendo também o poder executivo e legislativo. Então, eu dei esse passo atrás. Como a gente fala de contabilidade, né, fui tentar entender as dinâmicas da contabilidade pública e se isso de forma tem algum formato, tem alguma implicação em relação ao poder público, por ser normalmente um poder que é contra reformas tributárias. Na verdade, o que a gente tem por parte do poder público e executivo legislativo é simplesmente ajeitamentos que vão se dando junto à norma, quer seja no âmbito municipal, estadual ou federal, para poder fazer algum tipo de melhoria da arrecadação, aumento da arrecadação, ou até, inclusive, fazer frente às despesas obrigatórias constitucionalmente estabelecidas, as quais nós sabemos aqui, né, apesar de estarmos num debate envolvendo a contabilidade, mas também sabemos, como cidadãos, que o governo federal acaba absorvendo a grande maioria das competências de destinação dos recursos. A gente tem aí uma federação mais ou menos estabelecida, e acaba que a União Federal tem que fazer frente a essas despesas. Bom, aí a gente entra na contabilidade, utilizando um pouco o que foi brilhantemente apresentado pelo professor Gilberto. A contabilidade pública ela trabalha com uma dinâmica um pouquinho diferente, né? A gente tem como um pressuposto básico da contabilidade o famoso regime de competência contábil que nos dá a base, né, da teorização do que a gente pode chamar de parte científica da contabilidade, né? E cada vez mais a sua maior interação com a economia, que foi inclusive um dos aspectos que o professor Gilberto trouxe a respeito da responsabilidade que a contabilidade tem, de evitar informações truncadas entre as partes, né, relacionadas entre uma transação econômica, ou a simetria de informações, essa simetria de informações, inclusive, bastante estudada, essa simetria de informações, temos aí até prêmio Nobel vinculado à simetria de informações, e a contabilidade, ela é uma linguagem, ela é uma língua, né? Ela traz para a gente todo um arcabouço sistemático que, traduzido em números, também é traduzido numa linguagem palatável, quer seja para os usuários contadores, quer seja para os usuários físicos, quer seja para o usuário Estado.
E aí, dando um passinho atrás na questão da reforma tributária, quando a gente começa a falar de contabilidade para o setor público, ela tem uma certa divergência em relação à contabilidade que é praticada normalmente, que a gente chama de contabilidade societária, né? Aquela que vem da própria legislação, né? Lei 6.404/76, que é a lei das SAs, Código Civil, temos também decreto-lei que regulamenta a atividade do contador, e aí temos também um outro arcabouço que veio com a Lei 11.638, Lei 11.941, o professor Gilberto aí também apresentou a questão do RTT, né? Lembrando as antigas, né? As partes das aplicações das normas internacionais de contabilidade. E aí me surgiu essa dúvida, né? Bom, e a contabilidade pública em toda essa brincadeira? Bom, a contabilidade pública, para muitos aqui que estão nos escutando, são professores ou atuam na parte da contabilidade, nós sabemos que a contabilidade pública ela é construída como a gente chama de regime misto. A gente tem um regime de competência contábil para fins de despesas e as receitas no âmbito público são reconhecidas quando efetivamente arrecadadas. Ou seja, né, regime de caixa que a gente chama, né? Então, receitas pelo regime de caixa, despesas pelo regime de competência. E é super interessante quando a gente observa essa dinâmica da contabilidade pública, principalmente porque ela é bastante limitada através da Lei 4.320 de 1965, 1964, para ser mais preciso, que é uma norma que a gente tem aí editada durante um período de ditadura militar, que tinha outra lógica, enfim, tinha outras observações, outras preocupações. Essa Lei 4.320 ainda está válida, né? Pelo seu artigo 35, ela estabelece o seguinte, que é muito interessante, né? Pertence ao exercício financeiro, e aqui eu estou fazendo uma leitura do dispositivo legal, né? Artigo 35. As receitas nele arrecadadas, ou seja, regime de caixa, aquilo que entra para mim, eu considero o meu balanço financeiro, né? E as despesas nele legalmente empenhadas, ou seja, as despesas trabalham com regime de competência. Então, a partir do momento do empenho da despesa, por qualquer órgão público que esteja aí na administração pública direta, esse empenho da despesa no balanço orçamentário, ele é imediatamente reconhecido como despesa, enquanto que as receitas para fazerem frente a essas despesas empenhadas são as nossas receitas aí no âmbito do poder público, receitas originárias, que grande parte vem da arrecadação tributária. Mas vejam só que interessante, né? Esse desencaixe que nós temos em relação à receita, em relação às despesas. O empenho das despesas, obviamente, né, ela acaba aí seguindo legislações que não tenham a ver propriamente com arrecadação, elas têm a ver com uma questão de contabilidade pública. As despesas empenhadas têm lá critérios de despesas obrigatórias, aquelas constitucionalmente estabelecidas, e aquelas despesas que não são de caráter obrigatório, né? E nós sabemos que o Estado ele tem diversas funções, né? Função alocativa, função estabilizadora, função distributiva, enfim, a administração pública atua dentro deste cenário. E para que ela possa atuar dentro desse cenário, as despesas empenhadas, elas já são consideradas no resultado do ente público. Muito bem. Se eu reconheço despesas pelo regime de competência, cabe ao ente arrecadador, cada vez mais, procurar recursos através de receitas para fazer frente às despesas empenhadas. O que nós temos em consequência, portanto, sob a ótica tributária, uma contabilidade pública que trabalha sob um regime misto de reconhecimento de receitas e despesas. Que nós normalmente acabamos observando isso através da dor, né? A gente pode conseguir aí o conhecimento através de modos menos dolorosos, né? Mas nós aqui que atuamos na área tributária acabamos sentindo a dor desse regime misto mediante o poder coercitivo do Estado. Em situações às quais nós estamos com carência econômica, ineficiência econômica, um câmbio que tem aí uma flutuação com impactos econômicos bastante relevantes dentro do cenário nacional, com certo grau de incerteza, que é normal em qualquer tipo
de evento que tenha grandes eleições, né? Nós temos um cenário um pouco preocupante, o qual o poder público empenha despesas dentro de um critério de observância, por exemplo, de interesse público sobre o privado, o que quer que isso signifique, né? E cabe ao ente arrecadador correr atrás dessa arrecadação. E como ele acaba fazendo isso? Ele acaba fazendo isso de uma forma atabalhoada. Ele acaba fazendo isso através de uma coerção tão relevante que nós, por exemplo, passamos por fases em termos de cobrança tributária, as quais eram obrigatoriamente acompanhadas por lançamentos para fins penais. Quer dizer, assustava o contribuinte em relação a uma discussão de uma questão tributária, de interpretação normativa, acompanhado de uma autuação para fins penais, no qual administradores, acionistas, cotistas, etc., tinham lá um risco de uma ação penal, que por si só, em razão da sua existência, já é gravosa. Essa, então, dinâmica existente entre contabilidade pública impede qualquer tipo de discussão sobre a reforma tributária, não na perspectiva do contribuinte ou o que é melhor para o contribuinte. Nós vivemos um cenário que, na verdade, cabe ao ente público correr atrás de receitas para fazer frente a despesas empenhadas, e ele vai ter que fazer isso porque está no balanço orçamentário, no balanço financeiro da sua administração. A gente tem ali uma lei de responsabilidade fiscal. Então, eu tenho um passo anterior a discutir qualquer questão de reforma tributária, desde que a dinâmica da contabilidade pública ocorra, como muito bem o professor Gilberto colocou aqui, dentro de um cenário de um regime de competência. Inclusive, a normatização internacional contábil aplicável ao setor público, um dos seus requisitos na NBC introdutória à aplicação das normas de contabilidade pública, estabelece, se não me engano, aí me corrijam se eu estiver errado, né, alguém aí, o item 5.29 da norma estabelece que é regime de competência para receitas e despesas. Assim a gente vai conseguir mensurar, evitar vieses, né, de análise, evitar que o poder público tenha que arrecadar recursos para fazer frente a despesas empenhadas, vai se saber por quem, a que critério, de que forma. Afinal de contas, nós temos mais de 5.600 municípios dentro do Brasil, 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, há uma dificuldade por parte dos entes públicos de aceitarem qualquer discussão de reforma tributária. Para eles não dá. É contabilmente impossível. Eu fico num passo anterior, eu fico até numa questão de reforma tributária. Se a gente conseguir fazer uma reforma da Lei 4.320/64, aplicando as normas internacionais de contabilidade para o setor público, esse casamento entre receitas e despesas deixará de fazer com que haja uma obrigação pelo poder público de uma arrecadação para fazer frente a despesas empenhadas, de forma que ele consiga pensar de uma forma muito racional e projetar as suas decisões com base numa contabilidade realística, com base em algo que realmente signifique laranjas e laranjas, um comparativo que faça sentido, inclusive ao passar dos anos. Isso tem como implicação um fortalecimento, acredito eu, né, isso é uma opinião muito pessoal minha, que também eu não consigo pressupor e analisar todas as externalidades no Brasil ao adotar as normas internacionais de contabilidade para o setor público, mas, pelo menos, nós conseguimos nos adaptar àquilo que já é praticado internacionalmente. Se é praticado por diversos países, bom, é porque funciona. Né? É porque funciona. A partir de então, a gente consegue dar um fôlego para o Estado, de forma que ele não tem que ficar essa sanha arrecadatória em relação à obtenção de receitas para fazer frente a despesas empenhadas, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, respeitando o direcionamento constitucional dos recursos arrecadados, e, a partir de então, conseguir, no mínimo, ter algum tipo de discurso com o poder público para facilitação de reforma tributária, quer seja no âmbito da tributação sobre a renda, tributação sobre patrimônio,
tributação sobre heranças e doações, tributação sobre o consumo, enfim, nós podemos dividir ou colocar tudo num pacote só. Mas, do jeito que nós temos o balanço orçamentário em termos de contabilidade pública, não há interesse, não há como União, estados e municípios pensarem em reforma tributária. Então, eu acho que a minha contribuição aqui é um pouco dificultada, é trazer uma lógica de contabilidade para a reforma tributária. Mas, com certeza, o meu objetivo aqui também não é me estender muito a respeito do tema, é colocar esse tópico em debate, até para contribuições de mais pessoas, mas também eu deixo aqui, com certeza, de forma rápida, célere, a ideia por trás, para que a professora Michele possa nos abrilhantar com a sua última, né, com a manifestação última dessa mesa. Não sei, desculpe, professor Leonardo, se teremos mais manifestação, mas eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho dessa ideia ainda embrionária, desses estudos que estão sendo realizados, para que a gente possa pensar, pelo menos, numa estabilização do Estado em termos de balanço orçamentário, e que, com isso, a gente possa evoluir em alguma coisa. Como diz o professor Gilberto, dar esse sistema informacional para a sociedade de forma adequada, para que ela possa analisar e possa fazer as escolhas adequadas em relação ao administrador público na hora de votar. Muito obrigado pelo convite, novamente, e fico aberto à possibilidade de novas discussões a respeito desse tema. Afinal de contas, ela é introdutória e é isso que eu quero mesmo. Eu quero trazer algo novo para que possa depois ser bastante debatido e criticado. Muito obrigado pelo convite. Agradecemos também ao professor Fabrício Costa Rezende, de Campos, por ter aceito o nosso convite para participar do nosso evento, que muito bem analisou esse tema tão polêmico que é a reforma tributária com alinhamento à contabilidade, né? Eu, particularmente, só para fazer um parênteses de 30 segundos, eu penso que, até como funciona servidor, e até puxando um pouco para a área da contabilidade pública, realmente a questão, a gente precisa retornar, dar um passo para fazer a análise do conteúdo da Lei 4.320 de 64, conforme o doutor Fabrício colocou, com atenção, identificar todas as ligações, identificações possíveis de dispositivos com outras leis, porque a legislação da área governamental ela é muito complexa, a começar pela própria Constituição da República. Daí o necessário cuidado em pensar, fazer essa reflexão preliminar para depois a gente entrar na área da reforma tributária. Obrigado, doutor Fabrício, pela valiosa apresentação. Por fim, vamos ouvir agora a Michele, a doutora Michele Barbosa, no seu tema, né, que se refere aos aspectos contábeis da subvenção para investimentos. Michele é analista tributária, com MBA em gestão empresarial, tributária e contabilidade, aluna da pós-graduação em direito tributário do IBET e também contadora. Michele, agora é com você. Obrigada, professor Leonardo, pela breve apresentação e também pelos ensinamentos aí ao longo da especialização em Direito Tributário no IBET. Agradecer também ao professor Paulo pelo convite e todos os demais colegas aqui presentes. Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Eu estou sim, Michele. Foi? Pode. Eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos contábeis da subvenção para investimento e um pouco antes disso eu vou falar um pouco sobre o ICMS, o IRPJ, que a gente vai ver a contabilização mais à frente. E o ICMS ele é um tributo de competência estadual, representa a maior arrecadação tributária dos estados, possui regra matriz estabelecida na própria Constituição, como a não cumulatividade, seletividade, essencialidade, hipótese de não incidência, e também a atribuição de instituição e cobrança pelos estados e o Distrito Federal, de quem é também a responsabilidade sobre a deliberação dos incentivos, benefícios fiscais e isenções.
A Lei Complementar 24 de 75, ela dispõe sobre as isenções, incentivos e benefícios que são concedidos ou revogados nos termos dos convênios celebrados e ratificados pelos estados e também o Distrito Federal nas reuniões do CONFAS. Sendo assim, não deveria existir a chamada guerra fiscal, porque esses benefícios somente seriam concedidos após a aprovação dos estados. Mas, na prática, nem sempre acontece assim, optando alguns por conceder os benefícios conforme a política interna, né, de desenvolvimento dos estados. Já o IRPJ, ele é de âmbito federal, ele é um tributo federal, e muitas das vezes é utilizado como estudo para planejamento estratégico das companhias. Falado um pouco disso, eu vou entrar sobre o que vou falar um pouquinho sobre o que é a subvenção e aonde tem as definições. Começo falando lá do CPC 07, que define a subvenção como uma assistência governamental na forma de natureza pecuniária, concedida a uma entidade normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. Precisa ser razoavelmente quantificada em dinheiro e as transações devem ser distinguidas das transações comerciais normais da entidade. A subvenção governamental ela também pode ser um subsídio, um incentivo fiscal, uma doação ou um prêmio. A assistência governamental ela toma muitas formas, variando a sua natureza ou as condições. O propósito da assistência ela pode ser também de encorajar a entidade a seguir certo rumo que ela normalmente não teria tomado se a assistência fosse proporcionada. E a contabilização deve seguir sempre a essência econômica. E também pode ser vista lá no parágrafo 3º do artigo 12 da Lei 4.320 de 64, que considera como subvenção as transações destinadas para cobrir as despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se entre as subvenções sociais e as subvenções econômicas. As sociais, elas se destinam às instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural e sem finalidade lucrativa. Já as subvenções econômicas, elas se destinam às empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril, que é a que a gente vai ver mais adiante. E dessa maneira, eu separo aí as espécies de subvenções, que podem ser subvenções para custeio ou para investimento. A subvenção para custeio teria auxílio, o auxílio não importa em qualquer exigibilidade para o seu recebedor, e a subvenção para investimento tem a transferência de recurso para uma entidade com o objetivo de auxiliá-la não em despesas, mas em bens para implantar ou expandir empreendimentos econômicos. E para isso aí eu trago também o parecer normativo 112 de 78, que estipula as características para ser considerada uma subvenção para investimento, que seria a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento, a efetiva e específica aplicação da subvenção pelo beneficiário nos investimentos previstos na implantação ou na expansão do empreendimento econômico projetado, e o beneficiário da subvenção ser uma pessoa jurídica titular de empreendimento econômico. Aqui, eu faço uma divisão entre a subvenção que acaba sendo importante para a questão tributável, entre a subvenção para custeio e a subvenção para investimento, porque a subvenção para custeio seria considerada um rendimento tributável e a subvenção para investimento, rendimento não tributável. E isso a gente vê lá no decreto, no 9.580 de 18, no artigo 41, Regulamento de Imposto de Renda, que fala que as subvenções correntes para custeio ou operação recebidas de pessoas jurídicas, seja de direito público ou privado, ou de pessoas naturais, serão computadas para fim de determinação do lucro operacional. E já o artigo 30 da Lei 12.973 e também a Instrução Normativa 1700 de 2017, no seu artigo 198, ela diz que as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público, reconhecidas no resultado com observância das normas contábeis, não serão computadas na determinação do lucro real e do resultado ajustado. E observando o que está
a questão do registro da reserva de lucros, a que se refere lá ao artigo 195A da lei das SAs, e que também observa o artigo 193, que diz que pode ser utilizada para absorção de prejuízos, desde que tenham sido absorvidas todas as demais reservas, exceto a reserva legal, ou o aumento de capital. E levando um pouco para a parte das leis ordinárias, de que tratam as contribuições para o PIS e para a COFINS, está estabelecido que não integra a base de cálculo as receitas de subvenção para investimento, inclusive mediante a isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público. E aí até tem uma solução de consulta da Receita Federal de 2021, que determina que deve ser observada a necessidade de que a subvenção tenha sido concedida com estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, de que trata o artigo 30 da Lei 12.973 de 2014. Mas, como não tem nenhum dispositivo legal que vincule essa exclusão ao registro das subvenções em reservas de incentivos fiscais para fim das contribuições. Então, é muito importante aqui destacar, porque ao longo de toda essa questão da constituição da subvenção, a gente sempre vai voltar a falar sempre da implantação ou expansão para empreendimento econômico. E aí aqui eu falo um pouco, entro já na parte dos aspectos contábeis das subvenções, alguns pontos que estão previstos lá no CPC 07, que a subvenção ela não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido, ela precisa ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar. A forma como ela é recebida não influencia no método de contabilização a ser adotado, independente de recebido em dinheiro ou como redução de passivo, que é o caso da redução de imposto a pagar. E as subvenções elas serão tributadas caso não sejam observados os critérios ou dada a destinação diversa da que está prevista. Aqui eu trago também que o simples reconhecimento da subvenção não é prova conclusiva de que as condições a ela vinculadas tenham sido ou serão cumpridas. A gente sempre deve observar o artigo 30 da 12.973, que estabelece os critérios para ser considerada subvenção para investimento, que é a absorção dos prejuízos, desde que absorvidas as demais reservas de lucros, ou o aumento de capital. E aí aqui eu trago um pouco de como ficaria, de fato, a contabilização das subvenções. Aqui eu trago um caso de ICMS, que seria o registro das vendas lá no resultado e o recebimento em caixa ou banco. Um pouco, a contabilização da despesa com o ICMS e o ICMS a pagar. E essa última parte aqui, que seria o ICMS a pagar e os benefícios fiscais, ICMS a pagar, e aqui entra a parte que é importante, o registro no PL e também no resultado. Então, imposto ICMS a pagar contra benefícios fiscais e depois o resultado, o lançamento lá em PL na reserva de benefícios a débito de conta de resultado. E aí eu trouxe aqui uma segunda contabilização que seria de subvenção para o IRPJ, que seria que, nesse caso, quando a empresa opta pelo benefício Sudan-Sudene, que é um empreendimento prioritário para o desenvolvimento regional, que está lá em conformidade com o decreto 4.212 e o 4.213, ambos de 2002, que é para aquelas empresas que se instalam, ampliam ou diversificam, modernizam a área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que seria o Sudã, e também na área de atuação de Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, da Sudene. Esse é um benefício em que pode reduzir o imposto de renda pelo prazo de 10 anos em um percentual de 75%. Então, vejam que, independente do imposto, né, do tributo aqui, a forma como ela é recebida não influencia no método de contabilização. Aqui a gente teria despesa com o IR no resultado e o imposto de renda a pagar, e imposto de renda a pagar contra a reserva de benefícios fiscais. Nesse caso aqui, não haveria um recebimento em dinheiro, mas sim uma redução do imposto em 75%, que é
o que diz lá o próprio CPC 07. E aqui, já chegando na parte mais da legislação e das jurisprudências, de onde que as empresas reconhecem as subvenções e conseguem suporte, eu trago a Lei Complementar 160 de 2017, que ela dispõe sobre o convênio para deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais constituídos em desacordo com o artigo 155 da Constituição, e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais. E também o convênio de ICMS 190, número 190, que trouxe um pouco dos aspectos operacionais relativos aos benefícios fiscais, mas em desacordo com as disposições constitucionais, e foram vetados os dispositivos que tinham a intenção de considerar que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros-fiscais do ICMS, inclusive todos aqueles que foram concedidos de forma irregular, que seriam subvenção para investimento. Como exemplo aqui eu trago uma lei do estado de Goiás e também do Mato Grosso, e que para evitar essa questão de ser ou não ser subvenção para investimento, eles trouxeram expressos dizendo que a lei visava incentivar o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e da renda. A Receita Federal também tem uma solução de consulta 108 de 2021, que ela analisou um caso de um fabricante que nunca havia constituído reserva de subvenção para investimento e, portanto, ele não havia reduzido o lucro tributável para fins de apuração de imposto de renda e contribuição social, e dessa forma o benefício não pôde ser caracterizado como subvenção para investimento. E aí concluiu-se que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais de ICMS concedidos sem ônus ou dever ao subvencionado de forma incondicional ou sob condições não relacionadas à implantação de expansão do empreendimento, não atendiam ao que estava previsto lá no artigo 30 da Lei 12.973, de observância obrigatória, inclusive na parte final lá do parágrafo 4º. E aí, o que às vezes vem como questionamento é se todo benefício ou incentivo de ICMS é uma subvenção e, resumidamente, para ter a caracterização de subvenção para investimento, o benefício ele deve ser concedido com estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Então, sempre voltado aí lá para o parágrafo 4º, artigo 30 da Lei 12.973. Cumprindo o que diz lá o artigo 30, dificilmente vai haver dúvidas sobre ser ou não enquadrado na subvenção para investimento. E aí, aqui já nessa parte final, eu trago um pouco do que vem trazendo o STJ e também a Receita Federal lá com o CARF sobre a subvenção para investimento. E aí existem alguns recursos especiais julgados lá no Paraná, no Rio Grande do Sul. Eu trouxe 3 aí, esse primeiro que é o recurso especial 1.517.492 do Paraná, que fala sobre a tributação de crédito presumido. Ele é anterior à Lei Complementar 160 e, por maioria, foi decidido pela impossibilidade de inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de RPJ e CSLL. O entendimento prevalecido lá pelo STJ na época de que, caso os valores do crédito presumido fossem tributados, haveria um desrespeito à vedação dos entes federativos de instituírem os impostos uns dos outros e também indevida interferência da União na política fiscal dos Estados-membros. E aí, após a Lei Complementar 160, ocorreu um novo recurso especial, que é o 1.605.245, já no Rio Grande do Sul, que também falava sobre a violação do Pacto Federativo. E ele ratifica o entendimento tido anteriormente, sendo, então, irrelevante a discussão a respeito do enquadramento do referido incentivo ou benefício fiscal como subvenção para custeio, subvenção para investimento ou reposição de custos para fim de determinar a exclusão. Então, se considerar o montante como lucro, o entendimento manifestado pelo fisco, ele
sufraga, em última análise, a possibilidade de a União de retirar por via oblíqua o incentivo fiscal que o Estado, no exercício da sua competência tributária, ele otorgou. E eu trago aqui um pouco do que a Receita Federal vem entendendo, através de alguns processos aí julgados de 2015 para cá. Eu trouxe 2 casos em que a Receita ela é favorável ao contribuinte, considerando a subvenção para investimento, e trago a solução de consulta bem recente agora, de número 15 de 2022, que ela é bastante importante para o âmbito federal, porque ela traz um questionamento sobre a possibilidade de aplicar os recursos disponíveis para investimentos na aquisição de participação societária em outras empresas, ou se isso iria constituir algum óbice ao artigo 30, parágrafo 4º lá da Lei 12.973. E, em resposta, a Receita Federal, ela consta que restou vedada a exigência de qualquer outros critérios, além dos que estão previstos na 12.973, lá no artigo 30, que diz que a subvenção seja concedida como estímulo à implantação e a expansão de empreendimentos econômicos, ou a subvenção seja destinada à formação de reserva de lucros. Ou seja, que nada impediria que o subvencionado utilizasse parte dos recursos originários da subvenção para as aquisições em participações societárias. Então, isso vem tendo muita discussão, até hoje está sendo discutido, o STJ ele vem confirmando o entendimento lá do primeiro, lá de 2017, anterior à Lei Complementar 160, mas que esse questionamento ele é ainda muito questionável, porque a isenção de ICMS ela é considerada receita para fins contábeis. Então, a gente precisa estar sempre acompanhando para entender qual que é o posicionamento do STJ e qual que é o posicionamento também da Receita Federal para que sejam contabilizados de forma correta lá nos registros contábeis da empresa. Então, de forma resumida, para a questão da subvenção, os aspectos contábeis, é muito importante sempre levar em consideração que a subvenção ela precisa ter um estímulo à implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos, que é o que está previsto lá no artigo 30, é sempre muito importante olhar para o artigo 30 da 12.973, o parágrafo 4º, especificamente, e não esquecer de registrar lá no resultado e no PL, porque isso também é muito importante, porque deixando de incluir ou não na base tributária, pode ter impacto aí e acabar gerando um resultado inesperado para a companhia. Então, eu acho que é isso, eu tentei fazer um breve resumo de todo esse tema, frisar essa parte mais importante agora no final, da questão da expansão, que precisa ser para a expansão de empreendimentos econômicos, e a questão do registro lá no PL e no resultado. Muito bem. Agradecemos a Michele pelo esforço na estruturação da sua primeira palestra junto ao IBET e CRC, intercalando com sua atividade de contadora, em que abordou o que é a subvenção para investimentos, as espécies de subvenções, os aspectos da tributação, né, subvenção para custeio e para investimento, os aspectos contábeis das subvenções, juntando aí com o CPC 07, e um aspecto muito prático aí, uma questão prática de ICMS, e, por fim, abordou, estruturou a legislação e a jurisprudência dos tribunais superiores e do CARF. Então, parabéns, Michele, pela sua palestra, e estamos dando agora um encerramento, né? Então, de uma forma geral, nós gostaríamos de agradecer a todos os palestrantes, ao doutor Gilberto, por ter mostrado a evolução da legislação fiscal junto à contabilidade, ao doutor José Miguel, que apresentou um tema interessantíssimo alinhado ao planejamento tributário, ao doutor Fabrício, com o tema da reforma tributária e contabilidade pública, em particular, entendo perfeitamente o posicionamento do doutor e que entendo necessária e oportuna a reflexão feita pelo professor mesmo, né? Um passo antes para depois a reforma tributária. E, por fim, a doutora Michele, que muito bem mostrou a estrutura, né, em sua primeira palestra das subvenções para investimentos.
Ao final aqui, gostaríamos de agradecer também, mais uma vez, a todos aqueles que tornaram possível a realização do evento, a começar, né, pelos palestrantes, que muito nos honraram com o IBET, na aceitação dos convites, as entidades parceiras, entre eles o GDT, a BDF, a comissão da OAB de Assuntos Tributários, representada aqui pelo professor Gilberto, a do CRC, representada também aqui pelo professor José Miguel, que é coordenador da comissão, e o professor Gilberto e José Miguel, que fazem parte também da comissão do CRC, a Firjan, Cefaz, além da Emerge, aí, que também muito nos ajuda, e da Procuradoria-Geral do Estado. Além de todos aqueles que também ajudaram na divulgação do evento, nos nossos bastidores aqui, o Rafael, a Larissa, o Marketing Tá Ligado, a Confix TI, a Elo, né, do IBET, enfim, todos aqueles que puderam aí nos ajudar na divulgação e realização do IBET. Então, deixo muito obrigado e passo a palavra ao Paulo, que iniciou, né, e devolvo a palavra para ele, se quiser fazer algumas considerações. Na realidade, quem está como anfitrião hoje é o professor Zé Miguel, né, professor? Então, somente agradecer aqui ao professor Zé Miguel, ao CRC, pela parceria, pela abertura do espaço, enfim, acho que esses benefícios que nós concedemos aí aos filiados e associados vão muito da relação que as duas entidades têm, de parceria mesmo, e a ideia é que, da nossa parte do IBET, a casa permaneça aberta, como vocês abriram as portas da casa de vocês, para quaisquer iniciativas, quaisquer outros eventos que, como o senhor bem salientou, também reflitam e nos tragam aí análises pertinentes aos diálogos entre a contabilidade e o direito tributário, né? Eu acho que a gente, na pós-graduação do IBET, a gente tem alguns grupos lá, tivemos um grupo de 15 alunos contadores lá da Vale, e foi muito legal a gente perceber que no começo não se atinavam nem para a hierarquia entre lei e instrução normativa, se acreditava que as instruções normativas tinham aí uma superioridade em relação às leis ordinárias, né? E é muito bom a gente perceber a evolução deles ao longo do curso, e da mesma forma que a gente espera aí é que a gente fica com a casa aberta para vocês, para caso tenham qualquer iniciativa semelhante, contem com o IBET Rio de Janeiro, que está de portas abertas para os senhores. Muito obrigado aí a todos.